E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer enorme estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Há alguns dias eu lancei o meu 130º vídeo no canal, onde eu falava que algumas coisas que aconteceram na Austrália não têm condições de acontecer no Brasil. Por diversas situações que eu coloco no vídeo, que eu não vou elencar aqui agora, eu falei isso. E esse vídeo ele surgiu em cima de vídeos de 3 outros youtubers que são muito bem ranqueados. Só que eu achei a notícia esquisita. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar a imagem original, a postagem original, a matéria original do Deutsche Norm. E o que eu encontrei lá foi que não foi para o motorista de aplicativos que estava sendo dado 31 dólares, aliás, australianos por hora. Era para uma classe de entregadores por aplicativos que faziam comida, que é o nosso iFood, o 99 Food e outros mais aí, e também para o pessoal que fazia supermercado, porque a cultura deles lá é que tem um aplicativo para atender supermercados. E eu então coloquei isso no vídeo, né? E uns 2 dias depois já estavam lá os comentários. Aí eu também fui olhar os comentários dos colegas. E o que eu entendi? Que nós estamos completamente descrentes de nós. O pior inimigo do motorista, dos aplicativos, não são as plataformas, somos nós. As nossas mentes estão total e completamente deturpadas. Diz na Bíblia que a palavra tem poder, mas hoje até a neurociência já comprovou isso. Eu vou colocar para vocês o vídeo de uma neurocientista, inclusive ela também é professora de faculdade, professora universitária, onde ela fala isso. Eu digo até para vocês, sigam o canal dela, é a doutora Anete Guimarães. Assistam o vídeo. Mas eu não consigo. Quando você fala, o cérebro já constrói a imagem. É uma coisa automática, chama-se automatismo cerebral. Então, quando você usa determinadas palavras, determinadas construções verbais, determinadas leituras, quando você ouve determinadas músicas, e essas músicas produzem um bem-estar mental, algum tipo de melhoria na estrutura do seu pensamento ou da sua emoção, isso se reflete organicamente. Toda vez que você tem um pensamento, e que esse pensamento gera uma determinada emoção, um determinado sentimento, uma emoção, você tem uma química relacionada a esta emoção. Então, uma proporção de neurotransmissores. Então, essa química cerebral que está nas sinapses cerebrais não fica circunscrita ao cérebro. Um pesquisador descobriu que no hipotálamo, essa química cerebral se une a pequenas cadeias de aminoácidos, produzindo o que ele chamou de neuropeptídeos, ou peptídeos neurais. Esses peptídeos neurais se derramam na corrente sanguínea através do hipotálamo. E uma vez na corrente sanguínea, eles se espalham pelo corpo e atingem todas as células. Porque todas as células têm receptores para essa química neural. Esse peptídeo neural, ao se ligar à membrana celular dessa célula, ele vai ativar ou desativar a atividade genética. É o que nós chamamos de epigenética. São as interferências de suas decisões, de seus pensamentos, da sua interação com o meio ambiente, de coisas que você acredita, coisas que você pensa, que produzem uma química e que atingem as células. Quando a célula é atingida por essa química cerebral, ela pode ativar ou desativar material genético. Isso altera como a célula funciona. Por exemplo, sobre a produção de proteínas. E dependendo do tipo de célula que estamos falando, todo o comportamento dela muda. De um tecido, por exemplo, você tem uma produção melhor de cadeias de aminoácidos, com menos erros, você tem mudança do comportamento inflamatório, você tem mudança das respostas imunológicas, você tem uma mudança do comportamento bioquímico do corpo, de acordo com os pensamentos. Isso é para demonstrar que a mente afeta o corpo. Então, as palavras de poder, essas palavras positivas, realmente funcionam? Sim, elas realmente funcionam. E se esses pensamentos são pensamentos construtivos, são pensamentos poderosamente estimulantes, todo o seu corpo reage também. Por isso, pense em sucesso. E o sucesso acontecerá.
Ah, mas é a coisa da lei da atração? Você pode chamar do que você quiser. Eu estou chamando de comportamento biológico. Então, o seu pensamento determina como o seu corpo funciona. E isso determina como sua vida vai ser. Muito sucesso para você. Então, vocês viram pela fala da doutora que a nossa mente, ela cria, de uma certa forma, aquilo que nós vivemos. Se você fala que não vai conseguir, não vai conseguir. Eu, ainda sem saber disso, sem ter a menor consciência desse tipo de coisa, lá nos anos 80, no começo do carro a álcool, às vezes tinha gente que ligava na oficina brabo lá porque o carro não pegou e estava atrasado, e a gente ia lá socorrer o carro da pessoa. E eu sempre falo para as pessoas, olha, não desce ou já vem aí de dentro da sua casa para cá para pegar o carro, achando que o carro não vai pegar, porque se você achar que ele não vai pegar, você acaba se chateando, pisando demais no acelerador, afoga o carro e ele não pega. Porque invariavelmente todos os socorros que eu ia fazer, o carro estava afogado. Porque o cara ficava no desespero, ficava bombando, o carburador. Hoje não, na injeção já não acontece mais esse problema, porque a injeção só dosa a quantidade exata, perfeita, cabal. Já naquele tempo não. O injetor, você bombava na cedura, ele dava uma injeçãozinha, né, extra de combustível, e aí acabava afogando o carro. Ou seja, a pessoa já pensou que não ia dar certo, ela já fala, não vai dar certo essa porqueira. Mesmo até que você não fale, mas você pensa, o teu cérebro já se prepara para aquilo. E o que eu vejo? Que a gente só faz é falar coisas ruins a nosso respeito. Sim, nós só falamos coisas ruins a nosso respeito. Vamos ver os comentários que eu vi nos vídeos e no meu vídeo. Eu juntei tudo numa página só para não ficar muito comprido aqui. Vamos ver. Ó, o primeiro lá, riso. Guerreiro, esse sonhador aqui. Horrível. Quem não trabalha vai ganhar do mesmo jeito. Temos que abolir esse passe. Topo diesel vai pegar no teu pé. Não quero assinar carteira, quero que pague o justo por km para mim, que trabalho de motoca a R$ 2 por quilômetro. Corrida curta, o mínimo R$ 5 não é muito. Mas que justo assim o trabalhador fica feliz. Brasil, R$ 50 no mínimo para Uber e políticos é absurdo. Por isso eles não fazem por isso eles fazem o que querem com os motoristas. Nada funciona no Brasil. Aqui até o presidente. Bom, essa eu vou até deixar para lá. Se não fosse o molha-mão dos políticos, seria o correto. Esse ano tem eleição, é só não votar desses políticos. Acredita em fada, kkkk. Sou contra qualquer tipo de regulamentação. E agora vamos ver esses dois últimos aqui. A Uber já comprou os políticos do Brasil. Aqui já era. Nunca vão favorecer os motoristas. E olha essa daqui. Motoristas são uma classe desunida. Nunca vai dar certo. Como pedir a união de quem não quer se unir? Todos sabem que a Uber manda, então já estão todos resolutos. A cada dia ela aparece como uma novidade para ferrar o motorista. E só resta a ele aceitar. Bom, depois dessas leituras eu vou dar um golinho no café. Então, gente, vocês viram aí. Nós mesmos nos derrotamos. Nós mesmos acreditamos. Cada vez que você fala, eu não vou em manifestação nenhuma, não vai ninguém. Eu não vou para manifestação não, que aí os caras vão ficar passando lá na avenida e tirando sarro da gente. Isso foi uma conversinha que surgiu lá em 2019, 2018, nas primeiras manifestações, e até hoje as pessoas repetem. E cada vez que elas repetem isso, menos pessoas vão. Elas mesmas não vão porque, como disse a doutora, a tua mente já criou uma reação química naquilo, a tua mente já falou que aquilo é o que tem que ser. Motorista, eu tenho que falar dos meus vários outros vídeos aqui para a gente abandonar esse discursinho tosco. O bicho está pegando para o nosso lado. A nossa profissão, abro aspas, é uma profissão com data certa para acabar, fecho aspas. Abro aspas, é uma profissão com data certa para acabar, fecho aspas. Porém, enquanto nós estamos aqui, temos de fazer valer a pena, motorista. Você sabe quem está entrando nessa batalha, nessa guerra ou nessa coisa para tomar o nosso emprego? A Amazon. A Amazon, ela está lançando um carro, inclusive ele é diferente de todos os outros, eu acredito inclusive bastante nele. Não vou nem falar não. Vejam vocês, é o Zoox. Vocês viram?
Vocês entenderam o conceito desse carro? Ele vai acabar com os carros da Uber, da Waymo, do robotáxi da Tesla. Eu entendo ele como muito mais funcional, muito mais adequado. Inclusive até para essa coisa que a Uber gosta de fazer, lotação, vai ser a cara. Parece que a Uber comprou 20 mil Teslas, né? Eu acho que se ainda não foram entregues esses carros, eu acho que ela vai cancelar o pedido. Porque o Zoox, na minha modesta opinião, ele é muito melhor. E isso aí vai fazer o quê? Vai tirar os nossos empregos, ou a nossa renda, ou o nosso faturamento. E nós estamos aqui fazendo o quê? Discutindo que o fulano quer ser o líder, que o fulano quer ter ideia, que o fulano quer não sei o que tem lá. Gente, o bicho está aqui, como eu falei num dos vídeos atrás, a gente está ali sentado na cadeira ali, pá, tá, e a gente está vendo o Godzilla ver lá embaixo. Eu olho, pô, meu, será que ele vai pegar nós mesmo, cara? Aí o outro fala, eu acho que vai. Pô, meu, será mesmo? E o bicho chegando e destruindo tudo pelo caminho. E a gente aqui olhando, pô, mano, caraca, ele tá pertão, velho, olha aí. Será que vai pegar nós? Mano, eu vou te contar a história, mano. Eu acho que ele vai pegar nós só de uma bocada e de repente o bicho, uau! E come os dois. E aí, cara, nós estamos assim. Nós estamos vendo o Godzilla chegar e nós estamos aqui, discutindo o sexo dos anjos. Vou até tomar um café agora. Servido aí? Muito bom, viu? Nós temos que parar com esse discurso, nós temos que passar a ser inteligentes. Não que nós sejamos burros, mas eu gosto muito dessa citação que eu estou colocando aí na tela para vocês, do Carl Sagan. Vocês estão vendo aí? Não adianta vocês terem conhecimento sobre muita coisa se vocês não sabem em onde, como e a hora para aplicar aquilo. Ou seja, nós não somos burros, mas nós precisamos passar a ser inteligentes. Nós estamos por aqui, só oba, estamos para lá e para cá, assim, como alguma coisa na superfície da água dentro de uma caixa. Pega lá uma rolha e coloca ela dentro de uma panela com água e vira a panela para lá e para cá. Nós estamos assim. Nós não estamos decidindo, nós não estamos escolhendo o nosso caminho. No vídeo anterior, no vídeo 133º, eu falei por que é que nós estamos assim atabalhoados, enquanto que nós mesmos falamos muito que os motoboys estão ali unidos, coesos, firmados, todos juntos, tudo naquela coisa ali, irmão, bate aqui, tá? Por quê? Porque os motoboys, eles surgiram antes da Uber, com a Uber e outras mais. Quando elas chegaram alguns anos atrás, o iFood e tudo mais, e cooptou eles para trabalhar, o que aconteceu? Eles foram trabalhar com ela porque eles podiam trabalhar em vários lugares. Simplesmente por isso. Porque um trabalhava numa pizzaria 2, 3 anos, outro trabalhava fazendo um serviço para o escritório. E aí essas empresas chegaram, ofereceram o serviço e tomaram o serviço dos motoboys praticamente. E eles passaram a trabalhar para essas empresas. Mas eles continuam com a mente deles focada neles, na união deles. Eles, tipo, se eles pudessem falar para nós assim, mano, aqui no nosso terreiro quem manda é a gente. Aqui no nosso terreiro nós somos mais nós. Ou seja, nós somos mais nós motoboys. A operadora a gente precisa dela para ter trabalho, mas ela não vai fazer a nossa cabeça. Ao contrário de nós. Nós motoristas fomos criados por essa empresa. O serviço de transporte por aplicativos em carro de passeios surgiu aqui no Brasil em 2015. Ele já surgiu sobre as regras e normas e o tal do termos de uso dessas empresas. E nós estamos fazendo o quê? Nós continuamos até hoje. Uma situação que eu coloquei no finalzinho do 133º vídeo é que alguns anos a gente já nem toca mais, nem vejo mais comentário sobre isso nos vídeos, não só dos meus, como dos outros youtubers. A gente falava muito, mas a Uber não ouve o motorista, a Uber é só ouve o passageiro. O motorista pode falar 1000 coisas certas que ela não ouve. Se o passageiro falar uma mentira, ela ouve. Ou então, a imagem eu gosto de usar, se o passageiro der na nossa cara, a Uber vai dizer que foi para lá. Porém, se a gente falar, o senhor é feio, hein? Pronto, já estamos banidos da plataforma. Ou seja, há uma desproporcionalidade, e agora abro aspas, intencional, fecho aspas, em desprestigiar o motorista. Que nem quando termina a viagem, o que você tem lá? 4 motivos toscos. Se você quiser queimar o passageiro, você tem que voltar
uma estrela, com 4 estrelas você já consegue dar. Com 3 estrelas você já consegue, inclusive, bloquear ele a partir das próximas viagens. Agora, no passageiro, quando termina a corrida, ele tem 23 motivos para queimar você, motorista, ou ao teu carro. Que o carro está sujo, que você está barbudo, que você está com roupa inadequada. E também ali já tem como ele fazer um reporte. O que você, quando você quer reportar alguma coisa do passageiro, o que você tem que fazer? Você tem que dar menu, submenu, rasa menu. Você tem que bater 5, 6 coisas lá até conseguir chegar. E ainda assim, ainda tem, você foi agredido, você foi isso, você foi aquilo. Ou seja, tudo para dificultar. E qual a intenção disso daí, motorista? Você sabe? É te atender, né? Que você pensa, né? É te fazer desistir. Esse é o barato. Ela não quer você incomodando ela só quer você à frente do volante e entre o volante e o banco para poder bater a alavanquinha lá e levar dinheiro para o caixa dela. A Uber, ela não quer perder tempo com você. Você é preciso entender o que eu vou te explicar agora. É preciso entender o conceito de ferramenta. Isso daqui, você sabe, é um alicate de pressão. Isso daqui é uma chave Allen. O que essas coisas fazem? Elas simplificam o nosso trabalho aqui para apertar um cano, para soltar um parafuso que está meio complicado lá no lugar dele, então você não consegue colocar a chave, você pode usar ele, pode servir para prender uma peça na outra para você fazer uma solda. Essa daqui é para soltar determinados parafusos de suspensão, para soltar um parafuso de cabeçote. Então, este é o conceito de ferramenta. Elas são para agilizar coisas para você. E você, para a Uber, é uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para ela pegar o dinheiro no bolso do passageiro. Este é o teu trabalho aqui. É pegar o dinheiro do bolso do passageiro e passar para ela, depois ela te devolve uma parte. E o que nós estamos falando? Com as nossas palavras, com as nossas ações, nós nos colocamos abaixo daquilo que é o nosso valor. Porque quando você mesmo diz que não vai numa manifestação, quando você diz que ninguém vai numa manifestação, você já está dizendo para a tua cabeça isso. Quando você posta isso nos comentários lá embaixo, você já está dando, assim, como se fosse uma luz de neon. Pá, pá, pá. Não vão que não vale a pena. Não vão que não vale a pena, porque se você for, os que não forem vão passar lá na avenida tirando sarro de você. Esta é a verdade. Nós, aliás, a nossa mente é o nosso maior inimigo. Ela torce desesperadamente e eficientemente contra nós. Vocês viram o que a doutora Anete falou. Hoje já não é mais nem coisa bíblica que a palavra tem poder. A neurociência já provou isso. Várias e várias vezes. Aquele dia que você sai de casa, que você faz a primeira e a segunda corrida, e hoje vai ser uma caca, e hoje não sei o que tem. O dia acaba sendo uma caca. Quando acontecer isso de novo, a primeira, a segunda corrida foram ruins, você continua pensando, hoje vai ser bom, isso daí foi só uma coisa que aconteceu. Você pode ter certeza, motorista, vai melhorar. Vai melhorar. Eu já fiz esse teste e melhorou. Pode não ter sido um dia maravilhoso, para mim só pegar a corrida acima de R$3 o caminho rodado, mas que melhorou em vista das 2 primeiras, melhorou. Então, a mente do motorista de aplicativos precisa mudar, precisa transformar, precisa ressignificar. Porque o nosso maior problema somos nós. Ou nós mudamos, ou a coisa já está feia, vai piorar. Porque, como eu disse, a nossa profissão ela tem data certa para acabar. E se nós não fizermos o possível para valorizar enquanto nós estamos aqui e agora, neste momento, nós só vamos ver ela descendo, ladeira abaixo, só descendo, só descendo. Você entendeu, motorista? Eu sou o Rix e esse é o canal O Trouxorista. De vez em quando eu trago algumas coisas muito bacanas assim para você, como esse papo agora, e também as filhas da putices e sacanagem das plataformas de transporte por aplicativos. Segue para não perder a próxima.